Bom, relembrando o que a gente viu na última aula, né, então a gente pode caracterizar uma função afim através desse teorema aqui. Então, se eu tenho uma função f de RR, monótona injetiva, né, então ela vai ter que ser o crescente ou decrescente. Então, se esse acréscimo aqui depender apenas de h e não de x, f é uma função afim. Né? A gente viu também que então a gente provou esse teorema utilizando o teorema de proporcionalidade. E a recíproca também. Se eu tiver aqui a f uma função afim, então ela satisfaz essa relação. Né? Na hora que eu pego essa diferença, fx mais h menos f de x, ela só vai depender de h. Então, aqui acaba que o teorema é C e somente C. Ok? Bom, vamos ver um exemplo disso. Então, suponhamos que um ponto se movimenta sobre um eixo na sua posição em cada instante determinado pela abscissa. Né? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu só fazer aqui um exemplo. Né? Fazer um esboço aqui. Então, digamos que aqui eu tenho um eixo. E aí eu tenho o corpo se movimentando, né, em uma direção. Tá se movimentando para cá. Digamos, eu vou fazer uma bolinha aqui. Tá? Então o corpo está movimentando nessa direção aqui. Então a sua posição em cada instante é determinada pela abscissa f de t. Então observe que o problema é unidimensional. Para cada instante t, você tem aqui a posição f de t. Ok? F de t, né? Lambda não. Então, para cada instante, observe que ele movimenta em uma direção. Tá? Então, ele está se movimentando, para cada instante, à medida que t vai aumentando, o meu f vai aumentando. Né? Então, eu estou aqui no sentido de crescimento do eixo. Esse aqui é o eixo das abscissas. Ok? Então, observa que essa função aqui, né, esse movimento é chamado de movimento uniforme. Então, quando o ponto se desloca no mesmo sentido, então a f é monótono. Né? Do jeito que eu coloquei aqui, nesse exemplo, ele está crescendo no sentido do crescimento do eixo x, a f vai ser crescente, à medida que t aumenta, a f de t também. Se ela movimentar no sentido oposto, então à medida que o t aumentasse, a f ia diminuir. Né? Mas, como esse movimento é uniforme, então ela não vai permanecer constante. Bom, o que eu quero concluir com isso? Que a f é monótona. Tá? Então, em tempos iguais, percorre espaços iguais. Né? Essa é a propriedade do movimento uniforme. Então, se eu pego aqui, fixei um tempo t, e faço a pequena variação, né, f de t mais h menos f de t, isso aqui vai depender apenas do tempo h. Por quê? Porque ela percorre espaços iguais em tempos iguais. Tá? Então, aqui, do t mais h menos f de t, a variação desse tempo aqui é h. Tá? Então, não depende do tempo t. Portanto, a f é uma função afim. Né? Então, por quê? Por causa do teorema aqui. Ó. A gente tem que essa variação aqui não depende, né, no caso lá de t, e sim apenas de h. Então, ela é monótona, injetiva, né? Que ela vai ser ou crescente ou decrescente. Essa variação depende só de h. Então, a f é uma função afim. Tá? Bom, e quem é esse coeficiente a aqui? Né? Esse coeficiente a ele é obtido calculando a f de t mais 1 menos f de t. Né? Como isso aqui não depende de t, depende só do h, que nesse caso é 1. Okay? Então, essa variação aqui é o que a gente chama de espaço percorrido por unidade de tempo, ou a velocidade, né? E aqui é a posição inicial. Então, um movimento uniforme de um objeto ou de um ponto se deslocando ao longo de um eixo, né? Ele é modelado por uma função afim. Okay? Agora vamos ver a relação que a gente tem entre as funções afins e progressões aritméticas. Então, uma progressão aritmética, né,
que é uma sequência de pontos, né? x1, x2, xn, continua, igualmente espaçados. Bom, o que significa isso? Significa que a hora que eu faço a diferença entre dois aqui elementos, né, o próximo e o anterior, essa diferença é sempre constante, né? Então, por exemplo, aqui quando eu ponho i igual a 1, x2 menos x1 é h, x3 menos x2, x4 menos x3, xi mais 1, xi. Então, todos esses, essa diferença é constante, isso que caracteriza uma progressão aritmética, né? Ou, de outra forma, só para a gente lembrar, né? A progressão aritmética, a gente parte de um ponto inicial, de uma razão h, então isso aqui é x1 mais h, o x3 é x2 mais h, e assim respectivamente, né? Então, ele é obtido do anterior, somando o mesmo constante h. Tá? Então, isso é uma progressão aritmética. Bom, se eu tenho uma função aqui afim, né? Então ela pode ser escrita, ela é escrita, né, dessa forma, f de x igual a x mais b. Então, se eu pegar esse y, né, a imagem de cada elemento, que é f de xi, que a gente vai verificar aqui que eles também são igualmente espaçados, né? Então, bom, aqui um i qualquer, né? Então y mais 1 menos y. Vou usar a definição de quem é o y. Bom, o y é f de xi. Então, venho aqui e substituo y mais 1, f de xi mais 1, axi mais 1 mais b, menos o y e axi mais b. Bom, os b se cancelam, né? Então vai ficar axi mais 1 menos axi. Isso aqui é AH. Observa que isso aqui é constante, né? Porque eu estou partindo de uma progressão aritmética aqui, x1 até xn. Então, essa diferença aqui é sempre constante, igual a h. Então, bom, isso aqui passa a ser constante, a vezes h. Tá? Ou seja, isso aqui ainda, essa sequência y1, yn aqui, ela é uma progressão aritmética. Então, a gente viu que se eu pego uma progressão aritmética e avalio, né, aplico a f nessa progressão, essa nova sequência que a gente obtém é uma progressão aritmética. Certo? Vamos ver aqui. E agora recíproca, né? Então, se eu tenho uma função, qual que é recíproca aqui? Vamos só voltar. Então, a gente provou que se eu tenho uma progressão aritmética e uma função afim, a imagem dessa progressão me gera uma progressão aritmética. O contrário é, será que se eu tenho uma progressão aritmética e uma função de R em R, cuja imagem dessa progressão gera uma progressão aritmética, será que essa função é uma função afim? Então, isso que é a recíproca. Né? Você tem uma função de R em R que transforma qualquer progressão aritmética numa progressão aritmética, então f é uma função afim? Isso seria recíproco. Bom, vamos ver que isso realmente é verdade. Né? Por quê? Se eu considero aqui uma função, né, vou pensar de g de R em R, definida por g de x, f de x menos f de 0. Por que a gente faz essa diferença? Né? Porque a hora que eu for calcular g de 0, vai ser 0. Ou seja, eu estou interessado em mostrar que essa g é uma função linear. Tá? E aí, se eu concluir que ela é linear, automaticamente ela vai ser afim. E aí eu consigo concluir que a f também é afim. Né? Então tá, então define essa g, observe que a f aqui foi dada, né? A g de x é f de x menos f de 0. Então, aqui, g de 0 é 0. Né? Fica f de 0 menos f de 0 é 0. A ideia aqui é mostrar que g é linear. Então, vou considerar esses números, menos x, 0x. Observa que, se eu continuar isso aqui, menos x, 0x, 2x, ou menos 2x, menos 3x, isso aqui é uma progressão aritmética, né? De razão x, né? Porque 0 menos x dá x, x menos 0 dá x, ok? E aí, bom, a hora que eu calculo só uma questão, né, que eu esqueci de falar aqui, que essa g aqui também vai transformar progressões aritméticas em progressões aritméticas, né? Porque, ó, eu tenho a propriedade, vamos ver aqui. Ó, eu tenho que a f transforma progressão aritmética em progressão aritmética. Então, eu tenho que o yi
f de xi, então se esses x1, x2, xn é uma progressão aritmética, né? Então você tem aqui x1, vou colocar aqui xn, e o que eu sei? Xi mais 1 menos xi é igual a um certo h, então eu sei que o yi mais 1 menos yi, isso aqui é um certo k, né? Então transforma a progressão aritmética em progressão aritmética. Isso aqui vale para todo i, né? Então, bom, quem é, vou chamar aqui, g de xi mais 1 menos g de xi. Então, a ideia é mostrar que isso aqui também é uma progressão aritmética, né? Por definição, é f de xi mais 1 menos f de 0 menos f de xi menos f de 0. Então, observa que os f de 0 aqui no caso vão se cancelar. Isso aqui é f de xi mais 1 mais menos f de xi, que é o yi mais 1 menos yi, né? Que é a mesma coisa que a f de xi mais 1 menos f de xi. Isso aqui é a mesma constante k para todo i. Então, observa que a g também, da forma que ela foi definida, ela transforma progressões aritméticas em progressões aritméticas, que por hipótese a f faz isso, né? Então, bem, ó, eu tenho menos x, 0x, é uma progressão aritmética. Então, bom, como a g transforma progressões aritméticas em progressões aritméticas, a g de menos x, g de 0 e g de x também é uma progressão aritmética. Bom, isso vai implicar que g de menos x é igual a g de x. Por quê? Vamos ver aqui. Então, ó, a gente sabe isso, né? A g de menos x, g de 0 e g de x, isso aqui é uma progressão aritmética, né? Porque a g transforma progressões aritméticas em progressões aritméticas. G de 0 é 0. Então, ó, g de x menos g de 0, isso aqui é g de x, que g de 0 é 0. Como eu estou numa progressão aritmética, g de 0 menos g de menos x, isso aqui tem que ser igual a g de x. Né? Porque é progressão aritmética, então a diferença de dois termos subsequentes é sempre g de x. Bom, aí isso vai permitir eu concluir que ou menos g de menos x, né? Se quiser aqui colocar, deixa menos. Aqui menos, né? G de 0 é 0, então g de x é igual a menos g de menos x, ou seja, g de menos x é menos g de x, tá? Então a gente tem essa igualdade aqui, g de menos x igual a g de x. Perdão, g de menos x é menos g de x, ok? Perdão. Vamos para a próxima. Bom, então, para cada x real e n natural, esses números aqui, ó, 0, x, 2x, nx, isso aqui é uma progressão aritmética, certo? A diferença deles é sempre x, né, entre dois termos subsequentes. E aí a mesma coisa vai ocorrer com g de 0, g de x, g de 2x, g de nx, com a razão, né, g de x é a mesma que a gente abordou aqui, né? Ó, essa mesma razão aqui. Assim, bom, o que vai acontecer? G de nx é igual a ng de x. Por quê? Vou pensar aqui. Isso aqui, claro, a gente teria que provar por indução, mas então a gente viu, ó, g de x menos g de 0, isso aqui é g de x. G de 2x menos g de x, isso aqui é o que? G de x. Né? Então, bom, g de 2x menos g
de 0, que é 0, né? Isso aqui é o quê? Bom, g de 2x menos g de x mais g de x menos g de 0. Então, isso aqui dá g de x, isso aqui também, isso aqui dá 2g de x. Bom, posso continuar. G de 3x menos g de 0, né, que é 0. Só lembrando que isso aqui é 0, né? Isso aqui é 0. G de 2x menos g de 0. Isso aqui é 0. Então, isso aqui, no fundo, é g de 2x, tá? Isso aqui é g de 3x menos g de 2x mais g de 2x menos g de 0. Por que eu estou colocando o g de 2x já? Porque eu já calculei ele ali em cima, né? Então, isso aqui, g de 3x menos g de 2x, são termos subsequentes. Isso aqui é g de x. G de 2x menos g de 0, isso aqui é 2g de x. Então, isso aqui dá 3g de x. Então, observe que a gente pode aplicar a indução aqui, né? E concluir que g de nx é igual a n g de x. Ok? Então, para todo n natural, a gente tem isso. Inclusive para zero também, né? Que a gente já concluiu. Aqui g de x menos g de 0. Perdão. Z de 0 vezes x, que é g de 0, ele é 0, né? 0 vezes g de x. No caso do n ser um inteiro negativo. Se n for inteiro negativo, né? Se n for negativo, menos n é positivo. Então, menos n é natural. Aí eu vou usar o argumento que a gente usou na última aula, né? Então, bom, vou considerar o menos n para aplicar aqui. Mas para eu considerar aqui, então, g de nx, ele é igual a quê? Bom, aqui faltou um passo, né? G de nx, só colocar aqui, ó. G de nx, lembra que eu estou com n inteiro negativo, né? G de nx é igual a g de menos nx. Isso aqui é igual. Bom, vou só voltar aqui um pouquinho. Né, ó, que a gente acabou de provar no slide anterior, que g de menos x é igual a menos g de x para todo x real. Tá? Em particular, vale para esse número aqui, ó, menos nx. Então, ó, vou usar aquela identidade. Esse menos nx aqui, ó, isso aqui é um número real. Tá? Então, g de menos um número real é menos g desse número real. Então, sim, eu posso colocar aqui menos g de menos nx. Então, menos n aqui. Tá? E aí eu volto. Né? Menos g de menos nx, eu aplico o que foi feito aqui nesse caso anterior aqui acima. Por quê? Porque menos n é um inteiro positivo, é um número natural, então vale que g desse inteiro vezes x é esse inteiro vezes g de x. Então, esse inteiro positivo, menos n. E aí depois, ó, menos 1 vezes menos 1, dá 1, vai ficar ng de x. Tá? Então, a gente concluiu o quê? Que vale g de nx é igual a ng de x. Ok? Bom, aí vamos voltar lá no teorema fundamentado da proporcionalidade, né? O que a gente mostra? Deixa eu voltar aqui, ó. Perdão. Vou voltar aqui no teorema fundamentado da proporcionalidade. Aqui. Né? A gente mostrou isso aqui, ó, que eu tenho uma função monótona, injetiva, né? Pode ser crescente ou decrescente. Provou o item 1 aqui. G de nx é ng de x para todo n inteiro e x real. Logo, a gente conclui aqui o 2, que tem essas equivalências, ou seja, f de x é igual a, ou, no caso lá, g, né? G de x é igual a x para todo x real. Tá? Por isso que a gente conclui que g é linear, né? G de x é igual a x para todo x real.
E aí, colocando f de 0 igual a b, né? Lembrando aqui que a gente definiu AG f de x menos f de 0. Então, se eu chamo f de 0 igual a b, né, somo f de 0 dos dois lados, fica f de x igual a g de x mais f de 0, que é o ax mais b. Consequentemente, a f é uma função afim. Então, ó, o que a gente provou aqui? Ó? Que a f ela vai ser uma... Se eu tenho... Vamos colocar aqui as hipóteses. Né? Então, se eu tenho que a f é uma função afim, ela manda progressões geométricas em progressões geométricas. A recíproca, a gente tem mais uma hipótese. Né? É claro que toda função afim aqui, ela vai acabar, se ela for identicamente nula, né, ou ela for constante, ela vai mandar progressão em progressão. Né? Tá? Mas o que a gente mostrou é que se eu tenho uma função que manda qualquer progressão em progressão, né, ela é uma função afim. Ok? Isso que a gente acabou de mostrar. Então, se eu estou pegando uma progressão, se eu quero verificar que uma determinada função é uma função afim, uma função de R em R, basta mostrar que ela manda qualquer progressão aritmética em qualquer progressão aritmética. Se, caso contrário, eu encontrar uma progressão aritmética e a f dessa progressão não for uma progressão aritmética, eu já concluo imediatamente que essa função não é uma função afim. Ok? É isso que a gente concluiu. Para finalizar, vamos só definir o conceito aqui de funções poligonais. Tá? Então, claro que função poligonal não é uma função afim, né? Ela pode se caracterizar como função poligonal, né? Só que na verdade eu tenho um intervalo só. Então, uma função poligonal é quando existe, né? Eu posso pegar um intervalinho aqui, T0, menor que T1, menor que Tn, onde cada subintervalo desse, para x menor que T0 eu tenho uma função afim, para x maior que Tn é uma função afim, em cada um desses intervalos eu tenho uma função afim, né? Ou seja, função afim restrita a esse intervalo. E além disso, a gente coloca essa condição, f de ti é igual a f menos 1 de ti menos 1. Né? O que significa isso? Vou pensar aqui. Vou pensar no gráfico dela. Né? Deixa eu fazer aqui um... Deixa eu organizar aqui para eu... Se eu estou aqui, por exemplo, com aqui XY, estou pensando aqui no gráfico, tá? Digamos aqui, eu estou com ponto ti menos 1 ti, né? Vamos só olhar aqui. Fi de ti igual... isso aqui está errado, né? Aqui é ti menos 1. Peraí. Vamos ver aqui. O ponto final tem que coincidir com o ponto inicial. Vamos ver aqui, se isso aqui está claro. Ó, aqui... Digamos, aqui eu tenho a f i menos 1 e do ti menos 1. Vamos ver se esse ponto aqui... que na verdade é ti, né? Que não pode ser ti menos 1. Então o erro já achei. Aqui é só ti, tá? Então fi menos 1 de ti... Vou jogar aqui para fazer direito. A f i menos 1 de ti aqui. Tem que ser igual, então a f i menos 1 ela vai estar definida para cá, né? E
para cá é a FI. Então aqui, ó, né, vou só consertar aqui que isso aqui está errado. FI de TI é igual a FI menos 1 de TI. Né? Isso. Essa F menos 1 vai estar aqui, essa aqui vai de TI até TI mais 1. Ok. Certo? Então, equivalente a uma função poligonal é quando seu gráfico é uma linha poligonal. Então, o que significa isso? Significa que o meu gráfico é formado por segmentos de reta. Né? Vamos pensar aqui. Essa aqui. Opa. Aqui embaixo, não. Então aqui, ó, já estou com plano cartesiano. Então, vão ser segmentos de retas. Não precisa ser uma crescente ou decrescente, pode. Então, observe cada ponto desse aqui, ó, né? Então, digamos, nesse meu exemplo aqui, eu tenho que aqui o T0, aqui ó, T1, T2, T3, né, no caso aqui. Então, em cada intervalo aqui, eu vou ter que ter um segmento de reta, tá, o gráfico. No caso aqui, menor que T0 tem toda uma semi-reta, né? Minha função ela tem que estar definida de R em R. Tá? Isso aqui é uma função definida de R em R. Então, para x menor do que T0, isso aqui coincide com uma função afim. Para x entre T0 e T1 coincide com a função afim, entre T1 e T2, entre T2 e T3, T3 e T4. E aqui pode continuar. Né? Para cá, para cá. Então, nesse caso aqui, isso aqui é uma função poligonal. Tá? Bom, exemplo que a gente conhece mais simples, né, quando a gente trabalha com a função modular. Né? Função modular. F de x igual a módulo de x. Ou algumas variações dela. Né? Essas aqui são as mais comuns da gente trabalhar. Que o gráfico fazer aqui. Uma coisa assim, né? Que é difícil fazer aqui na mesinha. Então aqui y, aqui é y igual a módulo de x, né? Ou seja, isso aqui é o próprio x, para x maior ou igual que zero, e menos x para x menor do que zero. Essa aqui é um exemplo de função poligonal. Né? E aqui a gente consegue trabalhar com várias outras. Né? Mas só lembrando que eu tenho que ter segmentos de reta, né? Para ser poligonal, senão não é função poligonal. Ok? Bom, isso é o que a gente tinha para estudar no capítulo 5. Ok? Obrigado.